É, exatamente. Tem seminário para professora Simone. É, muito bem. Muito bem. Ai, ai. Falta só 4 minutinhos, tá? Para a gente começar. Deixa todo mundo entrar. Eu espero me surpreender, viu? Com os objetos de aprendizado. Eu espero, viu? Que todo mundo me surpreenda. Até porque é a maior pontuação, né? O pessoal do auxiliar sempre me surpreende, porque vocês não vão, né? Que são uma escadinha a mais. Uhum. Professora, mas o nosso foi muito difícil. O quê? O que foi que falou aí em casa? Eu disse que o nosso tema foi muito difícil. Eita, todo mundo é o mesmo patamar de dificuldade. Deixem de reclamar, minha gente. A outra deu a ideia de buscar um crânio no cemitério. Coisa linda. É. Vou aceitar. A tendência é piorar, viu? Vá por mim. Hum. E tu tem quanto tempo que namora? Eita, já é um casamento. Meu amor, coloca a máscara. Helena, coloca a máscara. Falta um minutinho. Bora lá começar. Posso escolher um? Pronto, então, ó, nessa apostila nós já estamos bastante adiantados. Já vamos para a parte de catéter em oncologia. Na votação de hoje. Pronto, então vamos dar continuidade a essa apostila, falando de neoplasias, que eu creio
que a maioria de vocês já ouviram falar, que neoplasias é o nome técnico para câncer, tá? Inclusive, existe até algumas pessoas que partem aí para o senso comum que não gostam nem de falar a palavra câncer, fala CA, porque algumas acham, né, que quando fala a palavra câncer pode até atrair a doença, mas assim, nós sabemos, minha gente, que existe sim essa mistificidade de dizer que o que eu falo eu atraio, mas em relação a câncer, não é bem assim o que você fala e você acaba desenvolvendo. Tá? Existe toda uma fisiologia por trás em relação a como acontece o câncer. Então, vamos lá. Olha, dividindo a palavra neoplasia, que é o nome técnico de câncer, como eu estou falando. Então, dividindo, nós temos a seguinte formação. Neo quer dizer novo e plasia, formação. Logo, nós temos como definição formação de novas células, tá? E tecnicamente, definindo, seria proliferações locais de clones celulares cuja reprodução foge ao controle normal e que tendem a ser de forma. Olha aí. A imagenzinha subiu aqui. E que tende a ir para um tipo de crescimento autônomo e progressivo e para a perda da diferenciação. Então, vamos lá, deixa eu explicar a vocês. Normalmente, as células, elas se agrupam e formam um tecido. Como é a evolução da organização dos seres vivos? Vocês viram lá em anatomia. Vários átomos se juntaram, formaram as células. Várias células se juntaram, formaram os tecidos. Vários tecidos se juntaram e formaram os órgãos. Vários órgãos se juntaram e formaram o organismo. Vários organismos se juntaram e formaram o sistema, tá? Então, o agrupamento de células é exatamente os tecidos. Então, normalmente, o que nós encontramos no nosso corpo, distribuído no nosso corpo, são emaranhados de célula, onde, a depender do tipo de tecido, uma célula redonda vai encontrar outra célula redonda e vai formar o tecido da pele, por exemplo. Uma célula quadrada encontra outra célula quadrada e forma o tecido do cérebro, por exemplo. Então, normalmente, nós encontramos assim, ó, uma célula igualzinha a outra, a união dela forma um tecido. Porém, existem alguns indivíduos que são mais susceptíveis a ter diferenciação celular. O que é isso? Por algum motivo que não se sabe ainda o definitivo, uma célula achatada começou a se encontrar com uma célula redonda, que começou a se encontrar com uma célula quadrada, e por aí vai. Ou seja, por N motivos que ninguém sabe ainda o verdadeiro, aconteceu uma diferenciação celular, ou seja, os tecidos começaram a se formar com células diferentes entre elas. Então, quanto mais diferenciação celular, mais formação de tumor. Tá? E aqui nessa imagem é nítido isso que eu estou falando. Olha só, célula normal, célula de hiperplasia, e vocês estão vendo que as células, algumas são diferentes das outras, outras são iguais. Hiperplasia não é câncer ainda, tá? É uma diferenciação aumentada de um tecido do corpo. Já quando começa a ser câncer, olha a diferença aqui, ó, daqui na realidade. Olha a diferença aqui, ó, em forma e em cor. Tá? Então, aqui vocês estão vendo célula redonda, célula quadrada, célula triangular. Isso são tumores, tá? Então, o que é que difere ser um tumor maligno e o tumor benigno? O poder de diferenciação entre as células. Por exemplo, isto daqui é típico de um tumor, sim, porque tem diferenciação celular, mas de um tumor benigno. Porque, se vocês perceberem, ó, existe diferenças? Existe. Mas tem mais células iguais do que células diferentes. Então, isso é um tumor benigno. Olhe para cá. Olha a diferença, até na coloração das células. Tá? Então, isto daqui é típico de tumor maligno.
onde a composição daquela massa tumoral, uma célula é diferente da outra. Existem, inclusive, tumores que as células são tão diferentes que tem a possibilidade de invasão, que seria o famoso metástase. Quando o pessoal fala, já foi para outro tecido do corpo. Então, quanto mais as células são diferenciadas, mais possibilidade dela invadir outro tecido corporal. Tá? Então, essa é a definição de câncer. Deu para entender? Deu? Então, nos organismos multicelulares, que somos nós, a taxa de proliferação de cada tipo celular é controlada por um sistema que permite a replicação em níveis homeostáticos, ou seja, a todo momento, as nossas células estão morrendo e se replicando novamente. As nossas células, elas morrem por dois mecanismos diferentes. Primeiro, a apoptose, que é típico de morte celular da pele. Vocês sabem que a nossa pele, ela se regenera a cada 15 dias. Inclusive, tem indivíduos que até, fisiologicamente, até apresentam descamação. Que até o pessoal fica dizendo assim, oxe, a cobra está trocando de pele. E tem pessoas que realmente é dessa forma. E tem pessoas que isso é imperceptível. Agora, nesse momento, a sua pele pode estar se renovando. E vocês nem sentindo. O processo disso é a apoptose. Morte celular da pele, fisiologicamente, é o que acontece a todo momento. Morre uma célula, cresce outra e se coloca no lugar. Isso garante que aconteça a homeostasia corporal, ou seja, o equilíbrio corporal. O que seria necrose? Necrose também é a morte celular, porém por patologias. As células morrem por necrose não é porque elas querem, não faz parte da fisiologia do corpo, não. Foi uma doença que levou a falta de oxigênio, que levou aquela parte a necrosar. Isso é em relação à ferida, em relação à pele, isso é em relação ao nosso cérebro, por exemplo, ocasionando o AVR do tipo encefálico, né? Aliás, do tipo hemorrágico. Cefálico. Deu um branco agora, oxi. Preciso tomar gigobiloba. Hemorrágico. Minha gente, esqueci o nome. Cri, cri, cri. Lembro já. Deu um pane aqui, o tic-tac, mas eu lembro já, viu? Isquêmico. Oh, isquêmico. Eu estava tentando lembrar a palavra isquêmica, desculpa. Então, isso é em todo esse nosso corpo, no nosso cérebro, em relação a AVC isquêmico, que acontece necrose da área, né? No nosso coração, em relação ao infarto agudo do miocárdio, que é puramente necrose. Não tá ten... Oxi, não estava aqui ontem, tem 300 mil pessoas. Oxi. Olha aqui o pessoal. Inclusive, tem 21 pessoas online. Diga a elas que mandem de novo. Pessoal que está em casa, tá tranquilo a transmissão? Sim, tranquilo. Tá ótimo, professora, tá bom. Certo. Tá ótimo. Certo. Tá Manda tudo bem, essa. professora, aqui. Olha aqui, ó. Aceitei. Se for essa, eu aceitei. Diga ela que manda de novo, tá bom? Tá bom, obrigada. Pronto, eu vou aceitar ela mesmo, que foi até 7h40. Ó, aí bora lá. Então, as replicações contínuas servem para restaurar perdas celulares decorrentes de um processo de envelhecimento celular, que isso seria apoptose, e deve seguir um equilíbrio. Uma característica principal das neoplasias é justamente o descontrole dessa proliferação. Ou seja, por exemplo, vamos pegar o exemplo de câncer de pele. Então, volta a falar, a todo momento está acontecendo restauração da pele. Só que pessoas que têm câncer de pele, as células morrem normal por apoptose. Só que na formação de novas células para substituir aquelas que morreram, ao invés de se multiplicar 100 milhões de células, se multiplicam 200 milhões em uma diferente das outras. Então, acontece a formação de manchas de tumor. Câncer de mama, câncer de pele, qualquer tipo de câncer. O mecanismo de formação é o mesmo.
Pronto, ó. Não aceito mais. Já passou do horário. Oi. Qualquer tipo de câncer. É. E é? Eita, meu Deus. O que foi que levou ela a desconfiar que era isso? Mas ela sentia alguma coisa? Inchado. Oh, meu Deus. Sei. Mas tinha inchado avançado já? Eita, meu Deus. Eita, bichinha, mulher. Entendi. Sei. Então, do ponto de vista clínico, evolutivo de comportamento, as neoplasias são divididas em duas categorias, que foi o que eu falei: tumor maligno e tumor benigno. As neoplasias benignas geralmente não são letais e nem causam sérios transtornos ao hospedeiro. Por que eu coloquei assim ao hospedeiro? Porque existe câncer também em animal, tá? As malignas, em geral, têm crescimento rápido, desordenado e muitas vezes provocam perturbações homeostáticas graves, acabando por levar o paciente à morte. Óbvio que nós sabemos que o diagnóstico precoce ainda é a melhor solução. O problema é quando se passa por vários médicos, né, e alguns médicos não têm um diagnóstico preciso sobre o que realmente essa pessoa tem, e vai passando o tempo, e o tumor, que era desse tamanho, começa a aumentar, né? Então, as causas do câncer ainda são desconhecidos devido à complexidade e ainda não foi possível isolar o agente agressor. O que se sabe é que existem fatores que predispõem uma pessoa a vir a ter câncer e outras não. Minha gente, fator principal, hereditariedade. Familiar com câncer. Principalmente os verdadeiros parentes que nós falamos, que é pai, mãe e irmãos. O restante, né, a literatura chama de agregado familiar. O que é isso? Tios, tias, primos, enfim. A genética precisa é pai, mãe e irmãos, tá? Em termos genéticos, os genes alterados, ditos promotores de neoplasia, são denominados de oncogêneses. Todos nós temos células oncogêneses, percussoras do câncer. Agora, o que faz? Umas começar a se descontrolar, a multiplicação em umas pessoas e outras não, a ciência ainda não explica, tá? E se sabe que esses agentes podem predispor uma pessoa a ter câncer. Por exemplo, agentes físicos, a pessoa ser exposta à energia radiante, à energia térmica, isso está relacionado até ao próprio estilo de trabalho. O quê? Isso você falando em casa, né? Pessoal, desativa o microfone, por favor. Se for pergunta, tudo bem, porque está atrapalhando aqui. Então, ó, o próprio estilo de vida das pessoas pode fazer com que eles se predisponham a desenvolver câncer. Por exemplo, as pessoas que trabalham em praia, vendendo água mineral, picolé, enfim, tá? Essas pessoas, quanto mais galegas, branquinhas elas forem, mas elas não têm um fator protetivo da pele, que é a melanina. Então, a pele ela tende a se diferenciar mais rápido. E nessa diferenciação pode acontecer, sim, a formação de novas células e que venham a ser malignas. Agentes químicos, corantes, entram em ação a alimentação desequilibrada, rica e industrializado, tá? Principalmente os enlatados. Os enlatados e os suquinhos de caixa. Vocês não sabem o teor de sódio que os enlatados carregam, tá? Oi. As conservantes.
Porque tem muito conservante, tá? Fumo, a própria nicotina por si já predispõe as pessoas a ter diferenciação celular de forma desordenada. E agentes biológicos, que seriam todos os micro-organismos que podem vir a causar uma doença em si, ela se transformar em câncer. Exemplo clássico disso, o HPV. Pra vocês terem ideia, 99,9% das mulheres que desenvolvem câncer de útero foi por conta do HPV. O 0,1% vem da própria fisiologia da mulher, tá? Mas 99,9% foi HPV. Ou seja, uma doença viral que pode fazer com que venha desenvolver câncer. Classificação em relação à característica. No tumor benigno, a velocidade de crescimento é lento, a forma de crescimento é expansiva, ou seja, não forma uma tumoração muito arredondada, e o crescimento à distância, que é a metástase, sem possibilidade nenhuma de metástase. Já no maligno é o contrário. Velocidade de crescimento rápido, forma de crescimento expansiva e infiltrativa, então realmente forma tumoração. Tá? E crescimento à distância pode sim acontecer a possibilidade de metástase, de ir para outro local do corpo. Então, o diagnóstico dos cânceres é feito por intermédio da observação de um tumor e suas características, que eu acabei de falar. Podem ser feitos também exames complementares, como exames de imagem, para fechar o diagnóstico, como raio-x, tomografia, exames de sangue, que é o exame bioquímico, e histopatológico, que é a famosa biópsia, tá? Para concluir, as neoplasias podem crescer no seu local de origem, dito crescimento primário, ou in situ. O que é isso? Ela pode crescer, por exemplo, crescer da mama, né? E se espalhar, que seria a metástase, ou ela ficar somente localizado, que seria in situ, tá? Então, in situ fica localizado em uma área. E de crescimento desordenado, né? Apareceu em um local e acabou se desenvolvendo em outro local. Porém, o desenvolvimento neoplásico maligno se observa um crescimento secundário, ou seja, distante do seu local de origem. Então, é muito comum que os tumores malignos eles possam ser infiltrativos em outros locais. Os crescimentos secundários... Minha gente, tá quente, não tá? Ou eu tô com calor? Os crescimentos secundários se desenvolvem de duas maneiras. Ou seja, como acontece a formação realmente da metástase. Primeiro, há uma invasão, quando as células anatômicas penetram no tecido vizinho, mantendo continuidade anatômica com a massa neoplásica de origem, ou seja, na mama direita e acontecer na mama esquerda, e pode evoluir para a metástase, que constitui um crescimento à distância sem continuidade anatômica, sendo que para isso é necessária a invasão e desgarro, a circulação destas e implantação em outro local onde ocorra a proliferação celular. Os órgãos mais afetados pela metástase, em geral, são pulmão, muito típico de câncer de mama, fígado, rim, cérebro e ossos, tá? A predileção do câncer que costuma atacar os ossos é o câncer de próstata. É por isso que as pessoas, os homens, né, que tiveram câncer de próstata, a cada 6 meses devem fazer ressonância magnética, densitometria óssea, para saber se existe sim a possibilidade dele ter câncer também no osso. Porque a predileção do câncer de próstata é invadir as células dos ossos. Terapia anticâncer atual, né? Como é que é tratado o câncer no Brasil? Então, sempre que houver possibilidade, você vai se optar pela cirurgia, tá? Quando o câncer está no início, em geral, se opta pela cirurgia. Se ele já está no estado de moderado a avançado, que já teve proliferação em outros órgãos, pode ter o tratamento alternativo, como os dois principais são a radioterapia e a quimioterapia. E existem terapias hoje renovadoras, que é a hormonioterapia, terapia molecular. O que seria a radioterapia? Mata células em divisão rápida, incluindo células de tecido adjacentes, ou seja, ela mata as células malignas e ainda pode comprometer células vizinhas. Isso, inclusive, é uma desvantagem da radioterapia, apesar de ela ser muito usada e ser com bastante sucesso. A quimioterapia mata as células em divisão rápida em todo o corpo. Aí, por isto,
que a quimioterapia é uma das alternativas que mais causa efeito colateral no paciente. Debilita muito mais rápido em relação à radioterapia. É por isso que muitos perdem o cabelo, perdem a sobrancelha, passam mal durante a sessão, porque da mesma forma que os quimioterápicos matam a célula em questão, ele acaba sim matando outras células e comprometendo, né, todo o corpo do paciente. A homeoterapia inibe o crescimento e sobrevida de células tumorais através de hormônios, porém, ainda não é muito divulgada, tá? Está em fase de teste, assim como a terapia molecular, que inibe especificamente processos necessários para o crescimento das células tumorais através de imersão de raios que vem parecido com a radioterapia, que vem a matar as células tumorais, também está em fase experimental. Quais são os tipos de quimioterápicos utilizados? Primeiro, o ciclofosfamida, o Baxter, a azacitidina, o Vidasa, vincristina, Oncovin, cisplatina e plantinil. São todas medicações quimioterápicas escolhidas para o tratamento de qualquer tipo de câncer. Inclusive, as pessoas que trabalham em oncologia, a oncologia, o ambiente de preparo desses medicamentos é considerado um ambiente insalubre. Por quê? Porque, como nós acabamos de ver, a quimioterapia, por si, ela destrói as células cancerígenas, também destrói as não cancerígenas. Então, é muito comum as pessoas preparando, respinga, um pinguinho de algum tipo dessa medicação que eu falei. Elas começam com coceira. É por isso que, para preparar quimioterápico, a massa ideal é a N95. E tem que estar paramentado, correto, inclusive com capote, viu? Capote cirúrgico. Tem que estar nada do seu corpo aparecendo. Porque se bater, pode causar danos. Inclusive, tem pessoas que conseguem até se aposentar mais rápido, porque comprova que passou a maioria do tempo de serviço em um ambiente insalubre, tá? Outra situação que é bom vocês saberem. Quimioterapia não se aplica em catéter venoso periférico. Não se aplica. O paciente ele pode até iniciar, né, algum tipo de aplicação no iniciozinho em veia periférica. Depois tem que ir para catéter venoso central. Por quê? Porque, em geral, se bater na pele do paciente, pode abrir necrose. E acesso venoso periférico é sempre no central. Então, quais são as formas de aplicação de quimioterápico? Primeiro, o que seria a aplicação? A aplicação de quimioterápico, especialmente por via venosa. Fase é o número de aplicações dentro do mesmo ciclo. E ciclo é quando se aplicam todas as fases e após um dado de intervalo se inicia a aplicação de novas doses, das mesmas doses. Então, a depender do tipo de câncer que a pessoa tiver, ela vai receber a quimioterapia em ciclos. Esses ciclos podem durar 6 meses, um ano, por exemplo. E dentro dos ciclos, existem as fases. Fase 1, fase 2, fase 3, ao longo de todo o ciclo da quimioterapia. Tudo vai depender da extensão e do tamanho do tumor, tá? Ó, isso daqui é o chamado portocarte ou catéter implantável. Portocar ou catéter implantável. Ó, isso daqui é um catéter. E se funciona, ó, com uma agulha especial, que simula, inclusive, um scalp, tá? Então, isso daqui é feito cirurgicamente, onde se coloca... Eita, passei. Onde se coloca esse catéter. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mostrar para vocês. Não é aqui. Ele mesmo, para vocês verem. Aqui.
aqui, fica melhor para vocês entenderem. Bora, abre. Olhe, estão vendo como ele é? Ele é colocado embaixo da pele. Todas as vezes que a pessoa for receber a quimioterapia, é pulsionado direto aqui, tá? Inclusive, eu vi até uma imagenzinha. Fica, ó, tem uma imagem que você entende para onde é que vai essa mangueirinha. Olhe, vai diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, ele fica embaixo da pele. Aí, deixa eu mostrar a punção. Ó, aqui, ó. É um catéter, uma agulha especial que perfura o catéter, que a parte externa fica embaixo da pele e a parte de condução cai diretamente na corrente sanguínea do paciente. Então, evita que todas as vezes que ele for fazer a fase da quimioterapia, ele seja o quê? Furado. Sem falar que, como eu disse a vocês, se tratando de quimioterapia, tem que acontecer em um catéter venoso central, tá? Pela possibilidade da substância do quimioterápico de lesionar a pele do paciente. Inclusive, você como técnico, se você sabe dessa informação, que é para saber, se você sabe dessa informação e você administra e acontece alguma coisa na vida do paciente, você pode ser processado por negligência, que é omissão de informação, omissão de cuidado, além de omissão de assistência, né, que isso é uma definição clássica, mas negligência também é omissão de cuidado, minha gente. Eu saber que eu não posso fazer algo, mas mesmo assim eu faço, tá? Existe outro tipo de catéter utilizado como central, que é próprio também de quimioterapia, que é o chamado PIC, tá? PIC. Que é o catéter de inserção periférica, certo? Que o PIC é o catéter de infusão periférica. Ó, fiz questão de colocar, estão vendo? Nunca e inserção periférica. Nunca. Sempre central, tá? Sempre central. Então, a quimioterapia é totalmente desaconselhada, ou seja, contraindicada em quais situações? Em portadoras de doença maligna em fase terminal. Então, minha gente, a gente sempre tem que utilizar da benevolência. O que é isso? Se o tratamento vai se dosar o risco-benefício, se o risco for maior do que o benefício, não se faz, tá? Graves no primeiro trimestre, por conta da possibilidade de causar teratogenia, portadores de infecção graves pela debilidade que o corpo se encontra e pacientes em estado comatoso, ou seja, em estado vegetativo, tá? Porque o risco vai ser maior do que o benefício, já que a quimioterapia traz vários efeitos colaterais. Efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia. É muito comum ser referido náuseas, vômitos, mucosite ou estomatite, ou seja, lesões na boca, diarreia, constipação, anorexia e alopécia, principalmente alopécia. Ó, e aqui vem mostrando mulheres, primeiro, com mastectomia bilateral, as duas mamas retiradas pelo câncer de mama. Aqui vem mostrando uma mastectomia unilateral, que inclusive a mulher conseguiu engravidar e levar a gestação adiante, né, graças a Deus. E aqui vem a complicação do câncer de mama. Estado avançado. E rompe a pele, tá? E, olha, lesões oncológicas, geralmente elas sangram muito, são muito fétidas também. E a cobertura utilizada de escolha é o carvão ativado. Carvão ativado é a cobertura utilizada de escolha para lesões oncológicas. Aí, cuidados de enfermagem em relação a controlar lesões cutâneas malignas. Então, primeiro, né, se avaliar cuidadosamente a limpeza da pele, para que possa se reduzir as bactérias, quanto mais superficiais ou profundas,
Controle do sangramento e do odor, porque em geral sangram muito, como eu falei. A cobertura de escolha, tanto pode ser o carvão ativado como alginato de cálcio, tá? Ó, ali, ó, o carvão ativado e alginato de cálcio. O alginato de cálcio vai atuar no controle de sangramento e o carvão ativado vai reduzir o odor, o mau cheiro. Então, são as duas coberturas de escolha, tanto o carvão ativado como o alginato de cálcio. E olhe, não usar a GE em lesão oncológica. Por que seria? Por que vocês acham que não podemos usar a GE em lesões oncológicas? E aí, hein? Hum? Hum? Professora, para ser sincero, eu nem sei. E aí, quem dá mais? Porque Eu nós acho que é não... porque não iria servir nesse problema aí, professora. Peraí, viu? Que vão traduzir o que você falou aqui. Diga, Jaciara, o que foi que ela falou? Professora, eu acho que estimula mais as células cancerígenas, não? Só um minutinho, peraí. Eu acho que não ia servir de nada, ia ser como água, porque o lugar e a potencialidade do problema é muito grave. Certo. Fala. Não, ele estimula mais as células cancerígenas, não? Isso mesmo. A explicação é porque o AGE, a base do AGE é estimular o crescimento celular. Isso em feridas que não são oncológicas. Você vai estimular o crescimento de células malignas. Então, por isso, não se usa AGE. Não se usa AGE em feridas neoplásicas. É totalmente contraindicado. Entenderam por quê? Sim? Ó, então acabamos essa aula. Posso ir para a próxima ou querem perguntar alguma coisa? Digam aí. De novas E células. o que usaria, professora, no caso? Alginato de cálcio e carvão ativado. Tem no slide. Por favor, desliga o microfone. Caso tiver dúvida ativa. Obrigada. Não, obrigada não. Desativa, por favor. Pronto, agora sim. Obrigada. Minha gente, como pode eu não gostar de café? É, não. Uma delícia, professora. Não sou muito fã, não. Mas bem, não gostar é veneno. Não vou- É disfunções cardiovasculares. Eu estou procurando aqui. Cardiovasculares. Cadê a quantidade de folhas? Vocês estão vendo que eu atualizei ela? Cadê? Aqui, que eu não estou vendo, é 71. É, né? Então é essa mesmo. Pronto, vamos lá. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre disfunções cardiológicas, ou seja,
disfunções que comprometem todo o funcionamento do coração, tá? As principais são doenças que levam ao desenvolvimento e ao comprometimento do coração. E a principal delas sempre vai ser a raiz, que é a hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, tá? Diante do quadro de pressão alta, existem pacientes que evoluem sempre e momentaneamente com crise hipertensiva, ou seja, também chamada de pico hipertensivo. O que é isso? De repente a pressão sobe. Pode ter uma causa justificada e pode não ter nada, simplesmente a pressão subiu. Então, o que seria isso? É uma condição de alta prevalência e, por isso, um problema de saúde pública. Por quê? Diante de uma crise hipertensiva, em geral, como o pico hipertensivo acontece de forma descontrolada, então, em geral, alguns órgãos eles possam sofrer comprometimento por conta desse momento de pressão alta, que seria o cérebro evoluindo para um acidente vascular encefálico, os rins para uma insuficiência renal aguda e o coração para uma hipertrofia ventricular esquerda, que ocasiona a famosa ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Então, crise hipertensiva é uma situação caracterizada pela elevação rápida e inapropriada, intensa e sintomática, porque possui sintomas específicos pela pressão arterial, com emergência ou sem urgência e risco de deterioração rápida dos órgãos da hipertensão arterial sistêmica. Quais são os órgãos que mais sofrem? Acabei de falar. Cérebro, coração e os rins. Então, a prevalência ou incidência, né, a epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica no Brasil são prevalência de cerca de 24,4% dos brasileiros são hipertensos e destes, 40,5% não fazem tratamento. Por quê? Porque acreditam que não são hipertensos. Tá? E crise... Pode falar. Ou então, não segue o que o médico falou. Se a mulher for hipertensa, toma da mulher. E o atendimento pode ser a mesma patologia, o atendimento é individual. O que serve para A não serve para B. Sempre vai ser assim, tá? Então, muitas das pessoas nem sabem que tem pressão alta também. Este dado, ele é bem maior. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem que tem pressão alta. Só descobre, assim, esporadicamente. Se internou, aí como é de rotina, verificar os sinais vitais, o senhor é hipertenso, que eu saiba, não. Quando vai verificar a pressão 17/10. É hipertenso. Professora, Oi. e sem falar também que até as crianças, a mulher está atacando isso, né, agora? Colesterol e tudo. Até as crianças também. Por quê? Porque nós vivemos, minha gente, em um mundo muito louco. A verdade é essa. É um mundo muito de industrializado, muito de condimentado, muito de produtos hormonais. Inclusive, hoje em dia, até as crianças passam por distúrbios de estresse, né? Professora, Com certeza. Exatamente, minha gente. professora, Como é o quê? Ah, primeira menstruação. Minha gente, eu tô com minha professora, Oi. professora, Pessoal, por favor, quem está no microfone, não está dando microfonia. Pronto. Agora a pessoa que ia perguntar, pergunte, Silvânia, eu acho. eu ia perguntar, professora, ia falar um negócio. Pode falar. Quando a senhora falou aí da questão da pressão arterial, que muitas pessoas não acreditam e outras muitas vezes tomam medicação errada. Isso eu vivo muito na pele, na questão da área. Eu tive um paciente essa semana que mora há 15 anos na minha área e nunca se consultou no posto.
apareceu, foi ontem, por acaso, para pegar a ficha do posto, porque queria como agricultor. Eu expliquei para ele que como era que eu ia dar uma ficha que ele nunca tinha se consultado. Aproveitei que o enfermeiro estava desocupado e pedi para ele atender, já que ele nunca tinha ido para o posto e já era um senhor de 62 anos. O enfermeiro atendeu o meu chamado. Quando eu verifiquei a pressão dele, estava 200%. Eu não quis acreditar. E o homem estava bem, não sentia nada. Ou seja, era mais um paciente. Porque alguns Para, de repente, ter um AVC e não sabe. Essa é a pior de todas. Aí ele estava. E o mês passado eu peguei um paciente diabético que estava com a glicemia HI e também não estava sentindo nada. Ambos foram encaminhados. Porque as doenças crônicas. Porque as doenças crônicas são transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Em algumas pessoas, elas são assintomáticas. E é aí que mora o perigo. Porque muitos evoluem para o óbito e não sentem nada, né? Isso, por quê? Porque em algumas pessoas elas se manifestam de forma silenciosa. É por isso. Pronto, aí vamos lá. Então, dessas pessoas, algumas evoluem para a crise hipertensiva, que seria isso que a Erlânia falou, tá? E isso, a crise hipertensiva vai representar cerca de 27% das emergências clínicas, que, ou seja, das pessoas que dão entrada no pronto-socorro. E vale saber que, se caso as pessoas seguissem, né, um tratamento específico, de 1 a 7% das pessoas, essas crises hipertensivas poderiam ser evitadas e, obviamente, o óbito também. Então, existem alguns tipos de eventos relacionados à hipertensão. Primeiro, que seria a pseudocrise hipertensiva, caracterizada pela elevação acentuada da PA, ou seja, muito alta, causada por dor, desconforto ou ansiedade, sem sinais de deteriorização de órgão-alvo. Aí vejam só, já ouviram falar da síndrome do jaleco branco? Do jaleco branco. Não. As pessoas podem ir em açougue, o açougueiro às vezes não está com jaleco branco, a pressão sobe. Isso está relacionado à ansiedade, tá? E, em geral, sobe e baixa momentaneamente. Não é considerado hipertensão. Inclusive, eu quero chamar a atenção que a nossa pressão ela pode subir também por dor. É por isso que até 2013 a dor não era considerada um sinal vital. Só que se viu que quando nós estamos com dor, todos os nossos outros sinais vitais podem ser alterados, inclusive a pressão. Então, por isso que hoje em dia ele é considerado o 5º sinal vital. Estão falando, tá? Existem evidências científicas que estão afirmando que logo, logo vai entrar o 6º sinal vital, que seria... Peraí, deixa eu beber água. Que seria o poder de locomoção das pessoas. Porque entende-se que quando as pessoas estão acamadas, os outros sinais vitais dela tendem a alterar. Então, quanto mais acamada ela for, mais os sinais vitais apresentam desequilíbrio, mas isso ainda não foi definitivo, não, tá? Hipertensão maligna é uma das hipertensões mais difíceis de controlar. É aquele tipo de hipertensão que as pessoas sempre vivem com a pressão alta, mesmo fazendo dieta adequada, mesmo tomando medicamento direitinho, tá? Então, é considerada hipertensão grave, persistente, de difícil controle medicamentoso, que conduz à lesão arterial caracterizada por retinopatia, problemas nos olhos, papiloedema, problemas também em relação ao olho, como inchaço da córnea, e insuficiência renal progressiva, lesão nos rins progressivo, tá? Inclusive, esse tipo de hipertensão é que mais leva as pessoas a desenvolver AVC, exatamente por essa falta de controle. Outra situação que quem trabalha em posto de saúde acaba vendo muito são pessoas que acham o seguinte, ó, foi diagnosticado com a pressão alta e o médico instituiu o tratamento e disse, olha, você vai ter que fazer uma dieta, entre aspas, restringindo o sal. Você vai ter que evitar o máximo de comida com sal. E daí ele começou a fazer tudo direitinho, a pressão ficou equilibrada. Aí ele diz,
Ó, tá vendo que eu não tenho pressão alta? Conversa daquele médico, a partir do momento que ele para de tomar o medicamento, mesmo fazendo controle de sal, a pressão. Ou acontece também o inverso. Ele toma o medicamento, mas a dieta é totalmente rica em sódio. A pressão sobe. Tem que ser 50% e 50%. E colocar em mente, doenças crônicas não transmissíveis, que a sigla universal para isso é DCNT. DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. E as duas principais são diabetes e hipertensão. Não tem cura, minha gente. O que existe é controle. A partir do momento que se tira o medicamento ou há um descontrole na alimentação, volta tudo de novo, tá? Ó, quem trabalha em PSF, muitas das vezes encontra muito senso comum, que é isso, chás. Principalmente para diabetes. Olha, mulher, minha vizinha diz que se eu tomasse pata de vaca, grama não sei de aonde, isso, eu ia ficar boa, minha gente. Não vai ficar boa, não vai. Tá? Eu sinto isso na pele, vamos dizer assim, com a minha mãe. Minha mãe me faz ir nas praças, terem ideia, nas praças, sair procurando, que ela vê na internet, um mato filando de tal. Eu, tá, mãe, eu vou, tá certo, eu vou. Aí eu digo, mãe, vai subir. Não, eu vou pagar para ver, vá. Quem é a sua mãe? Quem é a mãe? Ela falou, quem é a mãe? Vá atrás, vá. Aí lá vou eu, nas praças, meia-noite. Pega essas plantas. Minha gente, não dá um dia. Ela não toma o medicamento de manhã para tomar o chá. Eu digo, eu vou ver até onde vai. Quando é à tarde, a glicemia está 180. Pode ajudar, mas não substitui o tratamento, tá? Só que, assim, idoso, se a gente não acaba cedendo algumas coisas para ele, ele se sente que o filho está abusado, que ele não me entende. Aí eu acabo deixando. Mãe, tá bom, vá, mulher, tome, vá, tome. Mesmo sabendo que então, tem uns que são assim, teimosinhos mesmo. Então, a fisiopatologia, olha só. Os nossos vasos, eles por si, eles têm efeitos protetores, ou seja, normalmente o sangue ele passa livremente por dentro da sua artéria. A partir do momento que começa a se acumular gordura ou formação de trombo, um vaso que tinha 5 centímetros de espessura, ele começa a ter 3. E a sua quantidade de sangue ela não diminuiu. A mesma quantidade de sangue que antes passava de forma livre vai passar de forma agitada, né? Apertada. Então, esse sangue, para passar, ele força muito na parede das artérias, tá? E começa a bater mais forte na parede da artéria. Chega um momento que ele vai bater tão forte que ele pode rasgar. E é isso que acontece com os órgãos alvos, os rins, o coração, o cérebro, é efeito desse sangue passar de forma tão comprometida por dentro das artérias. Ou por presença de trombo, ou por presença de gordura. É por isso que uma das melhores formas de controlar a crise hipertensiva é exatamente a redução de peso. Exatamente por isso, certo? A gordura abdominal. Por conta que é a chamada gordura visceral, né? Que compromete mais. Então, prestem atenção. Existe diferença entre o que é emergência hipertensiva e o que é urgência hipertensiva. Por que um profissional da saúde tem que saber isso? Porque eu posso trabalhar em um pronto-socorro que trabalhe com protocolo de Manchester ou não. Ou seja, chega um paciente com a PA elevada, tá? Já dizendo que está formigando o lado do corpo, que está com a visão embaçada, ou com escotomas, que são aqueles vagalumes, e chega outro que está só com a PA alta. Ou seja, não está sentindo mais nada, mas a pressão está alta. Quem é atendido primeiro? O de emergência hipertensiva.
Por quê? Porque fora ele estar com a pressão alta, ele está sentindo outros sintomas que podem levar a que ele possa estar evoluindo para um infarto ou para um derrame. Diferente das pessoas que só estão com a pressão alta. Você pergunta, tá sentindo alguma coisa? Não. Óbvio que só se tiver ela vai ser atendida. Mas se chegar outra dizendo que está com pressão alta, está com a visão embaçada, está com dor forte na nuca, está com o lado do corpo querendo formigando ou querendo paralisar, ela que vai ser atendida primeiro. Comprometer o cérebro, isso. Então, as manifestações clínicas, em geral, das crises hipertensivas são cefaleia, tontura, dispneia e déficit neurológico, que é exatamente isso que ela falou. Porém, 34,% das pessoas que em crise hipertensiva, em conjunto com o aumento da PA, vem sentir o quê? Dor de cabeça. E é uma dor de cabeça empontada, que pode ser a nuca, eles chegam assim no pronto-socorro. Eu estou com uma dor de cabeça tão grande que a minha cabeça está latejando. Por quê? Porque é uma dor empontada, que pode ser tanto na nuca como aqui, nas têmporas, que eles chamam de fonte. A minha fonte está doendo tanto, doendo assim, pulsando. Então, o que caracteriza PA de emergência? É aquela PA que, em conjunto com os sintomas específicos, está maior ou igual a 180 por 120 milímetros de mercúrio. Então, se alguém chega no pronto-socorro com a PA até 170 por 110, só a PA alta, isso é uma urgência. Se ela chega com a PA maior do que isso, em torno de 180 mais 120, ela sim vai sentir outros sintomas, porque a PA está muito alta, tá? E aí é caracterizado uma emergência, tá? Então, como é que o médico fecha diagnóstico em relação à crise hipertensiva? Primeiro, pela própria PA, verificação, né? Ele vai instituir de forma momentânea medicações hipotensoras, que um dos principais, momentâneo, é o captopril, que pode ser tanto sublingual como oral. Ele vai fazer um exame clínico no paciente para saber se já há comprometimento de órgãos-alvos pelos sintomas que o paciente vai falar, e sem falar que se ele estiver inconsciente, aí não tem nem como mais questionar nada. O cérebro já foi atingido. Melhor pronto atendimento. Vai dar a medicação de emergência, aí vai baixar um pouco. Se o paciente ficar bem, o médico vai dizer, chegue em casa e tome o seu medicamento. Mas, de preferência, PA passou de 17, o paciente não deve ficar em casa. Deve que levar para o pronto-socorro. E os exames complementares para saber se, de fato, aconteceu algum comprometimento com os órgãos são ECG, que é o famoso eletrocardiograma, raio-x, prova da função renal, que se avalia ureia e creatinina, principalmente creatinina, porque creatinina alta ou creatinina baixa pode ser indicativo de lesão renal aguda ou crônica, e hemograma, e vai ver a questão das condições das plaquetas, que normal é até 450 mil. Então, qual seria a conduta imediata para urgências e emergências hipertensivas? Em geral, o uso de captopril, né? Pode ser 2-VO e 1 sublingual. Pode ser 2 sublingual também, certo? Por quê? Essa questão de ser sublingual, existe já linhas de pensamento que diz que o ideal é que seja VO, que se dê uma dose aumentada e seja VO. Porque antigamente se dava um comprimido sublingual de 25 miligramas de captopril. Nem todo mundo baixava a pressão. Não, escolhe ou um sublingual ou 2 via oral. Em geral, o médico faz 2 via oral de 25 miligramas. Aumenta a dose para que essa pressão ela venha baixar gradativamente. Não fazer assim, então o paciente tem uma hipotensão. E ele pode associar medicação VO com medicação venosa, que de escolha vai ser o quê? O Lasix, que é o furosemida. Aí, à medida que é um diurético,
À medida que o paciente ele vai fazendo xixi, vai liberando diurese, vai diminuindo a retenção de líquido, aí a pressão faz. É tanto que o paciente ele só é liberado de uma emergência hipertensiva caso ele esteja bem, não tenha comprometimento, quando faz xixi de 4 a 5 vezes, tá? E isso daqui, para se ter uma maior adesão, né, dos tratamentos medicamentosos para a hipertensão, isso deve ser muito trabalhado onde? Em posto de saúde, através da sala de espera. Provar para o paciente por A mais B que a melhor alternativa para o controle da pressão é o conjunto, a dupla, de alimentação com medicamento. Faltou um dos dois, vai subir a pressão. Quem não? Verdade. Exatamente, exatamente. E tem alguns que não sabem nem ler, nem escrever, que você tem que bolar na própria caixa, fazer o desenho de uma lua, de um solzinho, para que eles possam saber o como tomar. Sozinhos. É, menina. Dá pena mesmo. É. É triste. Muito bem, que Deus te abençoe. Deus está vendo. É. Muito bem. Pode alterar, verdade. Olha, minha gente, cuscuz, como o pessoal diz, é um veneno para pressão e para diabetes, porque ele é rico em amido, tá? Produtos enlatados, embutidos, charque, misericórdia. Pão, café, bacalhau, tudo contraindicado. É. Pois é, viu? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já definiu há algum tempo que o ideal de um hipertenso consumir durante o dia e um hipertenso com a pressão controlada, viu? São 5 gramas de sal. Isso equivale a um bocal de caneta Bic. Eles fazem isso? Uhum. Administrar tudo isso. E não é da área da saúde, acaba se atrapalhando também. Eita. Eita, desaparecido. Eita, meu Deus. Bichinha, viu? Emergências hipertensivas em relação se tivesse se é para ter, na realidade, uma conduta adequada. Pode-se reduzir a pressão arterial em cerca de 25% na primeira hora, olha só, né, que é a considerada a pressão arterial sistólica, e a diastólica pode se reduzir em torno de 100 milímetros a 110 milímetros de mercúrio em torno de 6 horas após a administração do medicamento. Por quê? Existe ainda a conduta de só se administrar medicamento, principalmente os venosos, quando a pressão arterial distólica está acima de 110. Para você terem noção, tá?
Por quê? Porque não pode, de forma alguma, administrar medicamentos venosos com uma pressão diastólica muito baixa, porque senão a pressão sistólica também faz, ó, e o paciente pode ter uma hipotensão severa. Aí, quais são a conduta? Redução cautelosa da PA, que é isso, reduzir aos pouquinhos, né? Porque pode, da mesma forma que o aumento pode causar danos, o abaixamento também pode causar isquemia. Então, a redução da PA deve ser rápida, porém gradual, tá? Com rigoroso acompanhamento, buscando reduzir a pressão arterial média em 25% ou a pressão arterial diastólica em 100 milímetros de mercúrio. O que seria pressão arterial média? É a junção da pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica dividido por 2. Que isso vai dar em torno de 90 a 100, a ideal. Analisem. Os cardiologistas ainda consideram que a pressão arterial considerada normal é 12 por 8, não é isso? 120 por 80. Aí vamos colocar em prática o que eu acabei de falar. 120 por 80, aliás, 120 com 80 mais 80 não são 200, dividido por 2 não dá 100, que foi o que eu acabei de falar. Pressão arterial média, a ideal é de 90 a 100. Como é que eu sei essa pressão arterial média? É a pressão arterial sistólica mais a diastólica dividido por 2, tá? Os 2 medicamentos de escolha, venosos, hipotensores severos, inclusive de uso de UTI, é exatamente a nitroglicerina, que é o famoso tridil, e o nitroprusiato de sódio, que é o famoso nipride. Então, os 2 mais utilizados são tridil e nipride, principalmente o nipride. Principalmente o nipride. Tudo, pode falar. Tudo para se evitar que esse paciente evolua para complicações, que seria exatamente o acidente vascular isquêmico, o edema pulmonar e o infarto agudo do miocárdio. Pode acontecer outras situações, como aneurisma, hipertensão maligna, insuficiência congestiva do coração, mas os 3 principais que podem evoluir como emergência, inclusive levar o paciente a óbito, são esses: AVC, edema do pulmão e infarto agudo do miocárdio. Então, esses 2 medicamentos, pode falar. Uhum. Uhum. Em geral, é pressão arterial silenciosa, mas tem pessoas que desenvolvem e não tem explicação. Então, qual seria o papel da enfermagem? Observar o débito urinário, por quê? Porque se os rins, eles não estão conseguindo, minha gente, filtrar corretamente, vai ter retenção de líquido. Se tem retenção de líquido, a pressão vai baixar? Não, vai aumentar, tá? E sem falar que uma anúria, que é a ausência, né, da liberação, fabricação e liberação de urina, pode estar relacionado à lesão renal aguda. Por quê? Por sequela, né, da pressão arterial desordenada. Atentar para a hipotensão, por isso que a pressão ela deve diminuir gradualmente e avaliar sempre o estado neurológico do paciente, tá? Fazendo com que seja identificada a possibilidade de inconsciência o quanto mais rápido possível. Por quê? Paciente com pressão alta e inconsciente não tem para onde, é AVC. Pode ser o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, um dos 2. Aí tem uma regrinha, tá? O AVC isquêmico é o que mais acontece, mas é o que menos mata. O AVC isquêmico é o que mais acontece, mas é o que menos mata. Já o AVC hemorrágico é o que menos acontece, mas é o que mais mata. Guardem isso no coraçãozinho de vocês. AVC do tipo isquêmico é o que mais acontece, mas é o que menos mata. Já o AVC do tipo hemorrágico é o que menos acontece, mas é o que mais mata. Inclusive, hoje a neurologia
não aceita nem mais o termo AVC. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? É AVE. Por quê? Porque se trata de um comprometimento a título de todo o cérebro, ou seja, massa encefálica. Por isso que hoje o termo mais adequado para AVC é AVE. Ui. Não necessariamente quando tem AVC hemorrágico sai extravasamento de sangue, não. Não. Ah, oi. Pelo impacto. E pelo impacto também. Entendam, olha só. O que leva muito sangramento, por exemplo, otorragia, sangramento no ouvido, hemorragia oral, às vezes não é nem o próprio AVC, porque o AVC vai ser no cérebro, não é exteriorização, tá? Muitas vezes o que acontece é isso, a dor é tão forte que muitos, quando cai no chão, bate a cabeça, ou então morde a língua. Aí, pelo cantinho da boca, acontece o extravasamento, não é o AVC em si, entendeu? Professora, Oi. fazer uma pergunta à senhora, que eu ia fazer essa pergunta se eu estivesse em sala, mas agora eu lembrei novamente. Tem condições de uma pessoa que está com, como é que se diz, meu Deus? Hemorragia, e essa hemorragia pode o sangue descer e ir para o pulmão? Se uma pessoa com hemorragia, pode acontecer infiltração no pulmão? Sim. Pode sim, O desenvolver edema cérebro? aguda pulmonar, pode sim. Desenvolver edema aguda pulmonar, com certeza pode. Principalmente se essa hemorragia foi intratorácica. Pode sim, Foi, viu? porque teve um senhor que teve uma hemorragia e essa hemorragia ela desceu para o pulmão. Minha filha veio me perguntar se poderia isso acontecer. Eu disse, Sabrina, eu não sei, mas eu vou perguntar à professora. Até eu fiquei Pode sim. curiosa, né? Pode sim, viu? Ah, tá bom, professora. Obrigada. Nada. Aí, ó, classificação de risco, que é o famoso protocolo de Manchester, que é classificar a situação do paciente através de cores, para que, a depender da situação, o paciente seja atendido agora ou se pode esperar mais um pouquinho, tá? Então, cor vermelha. O paciente tem sintomas de isquemia de órgão, como a inconsciência, e a PA acima de 220 por 130. Amarelo, a PA arterial sistólica se encontra entre 190 a 220 e ou a pressão arterial diastólica entre 120 a 130, com qualquer sintoma. É para ser atendido? É. Mas às vezes ele não está inconsciente. Então, se chegar um inconsciente com a pressão alta e outro com a pressão alta que esteja consciente, quem vai ser atendido primeiro? O inconsciente. Já a verde, a pressão arterial sistólica se encontra entre 120 a 220, ou a pressão arterial diastólica entre 120 a 130, sem sintomas. Ou seja, a pressão só está alta. Inclusive, isso não é considerado uma emergência, como nós vimos, e sim uma urgência. Pode esperar um pouquinho. E azul, tranquilo, de boa, pode esperar, né? Cerca até, inclusive, até de 4 horas a espera. Se tiver outros pacientes, né, em emergência, é quando se encontra a pressão arterial sistólica menor do que 190 e a pressão arterial diastólica menor de 120 e totalmente assintomático. Isso seria em torno de 170 por 110, como eu falei. Oi. Professora, Isso daqui? Oi. professora, é a Oi. Suziana que está falando. Pode falar. Eu usava muito esse termo no posto que eu trabalhava, que era no centro de reabilitação. Ficava responsável por colocar as bolinhas no cartão, amarelo, verde e vermelho nos pacientes, nos cartões dos pacientes. Sim. É muito importante isso, era muito bom. Ah, sim, você está dizendo que você está trabalhando com isso, é isso?
Era no posto que eu trabalhava, que era no Ah, centro de você trabalha, reabilitação. entendi. Então você colocava já em prática isso que eu estou falando, né? Que é aquela Era, situação por cores. Isso aham, aí. e Existe, era muito. existe isso, existem centros de triagem, existe em hospital, o protocolo de É, Manchester, que isso é puro SUS. Isso é trabalhar com É verdade. equidade, ou seja, Isso, dar preferência às pessoas que mais estão necessitando no momento, tá? era verdade. Aí os pacientes já ficavam cientes de quem era crise hipertensiva alta, quem estava com a pressão normal, quem estava em alerta. Isso, exatamente. Pronto, posso continuar? Pode sim. Bora lá. Então, como eu falei, o principal ó, é o nitroprusiato de sódio e como é administrado. Preferencialmente que seja por meio do soro glicosado, por conta da interação que ele pode sofrer com a droga em relação ao seu soro fisiológico. É um medicamento fototerápico. Então, se é um medicamento fototerápico, ele necessita de proteção à luz, tanto em relação ao soro que está sendo colocado dentro, o medicamento, como em relação ao equipo. O equipo ele deve ser com a cor diferente, verde, laranja, roxo. Por quê? Porque essa medicação ela é fototerápica, ela pode se dissolver sua propriedade na presença da luz, tanto a luz solar como a luz superficial. Tá? Tem que ser administrado por meio de acesso venoso periférico ou acesso venoso central. Porém, por preferência que seja em BIC, que é bomba de infusão contínua. E deve haver um controle rigoroso da pressão arterial e, se possível, com monitorização invasiva. Aí nós vimos que existem dois tipos de monitorização. A monitorização cardíaca, normal de UTI, que quem monitoriza é a enfermagem, e a monitorização cardíaca invasiva, onde se colocado um catéter próximo ao coração do paciente, para realmente saber em tempo real quanto está a pressão interna dos vasos do paciente, tá? Então, o nipride ele deve ser utilizado com tanta cautela, que às vezes é necessária uma monitorização invasiva. E aqui vem falando só um esquemazinho, ó. Soro glicosado, em geral, se utiliza 248 ml de soro glicosado, mais uma ampola de nipride dentro do soro. E a depender do quilo do paciente, pode ser introduzido de meio a 10 ml da medicação. Aí o médico que vai dizer, tá? Se essa introdução é em 1 minuto, em 2 minutos, em 3, em 4, em 5, ou de preferência que seja pela bomba. Então, vai acontecer a programação e a bomba que vai, né, liberar o gotejamento para o paciente. Oi. Não. A minoria que fica. É. Aí, até aqui tudo bem? Sim? Aí vamos falar de alguns tipos de disfunções relacionadas somente ao coração. Primeiro, a angina pectoris. É uma doença arteriosclerótica, ou seja, ocasionada por uma obstrução das artérias, caracterizada por uma dor ou opressão, como eles dizem. Parece até que estão apertando o meu coração. A dor ser tão intensa, tá? Da parte anterior do tórax. O nome técnico da parte anterior do tórax é região precordial. O nome dessa região é região precordial. Devido à má irrigação e, consequentemente, hipóxia do miocárdio, falta de oxigênio. As causas da angina podem ser insuficiência coronariana, ou seja, não chegar sangue através das artérias principais do coração, que são as coronárias, para o coração, por arteriosclerose, acúmulo de gordura, obstrução importante de uma artéria coronária principal. Pode ocorrer também durante ou após exercícios e atividades físicas mais ou menos intensa, ou devido a transtornos emocionais, ou a ingestão exagerada na refeição e exposição ao frio. Aí prestem atenção, viu? Eu acho que vocês já ouviram falar, fulano teve uma raiva, é assim que o pessoal fala, minha gente. Eu não estou falando na maldade, não, viu? Mas assim, o fulano teve uma raiva, caiu duro, né? Assim que o pessoal fala. O médico disse que ele teve um ataque fulminante, apresenta a vocês a angina. O nome técnico não é ataque fulminante. O pessoal fala para explicar. Até o médico diz, olha, ele teve um ataque fulminante, que foi do nada, por exemplo. Mas o nome técnico é angina pectoris.
Não, geralmente é de repente. É. Só que, lógico, tem pacientes que ficam mais propícios onde já tem problemas cardiológicos, e tem pessoas do nada. Ou uma emoção muito grande, ou uma raiva, ou um estresse, ou comer uma buchada e dormir, por exemplo, após o almoço, comer uma buchada e foi descansar. Todas as vezes que nós comemos uma comida muito pesada, o nosso corpo ele aumenta o metabolismo para tentar digerir. E nesse aumento do metabolismo, se a pessoa já tinha alguma obstrução a nível de coronária, pode Pessoal, estão me comprometer o coração. ouvindo? Que travou aqui a tela. O quê? Oi? Pior que não dá nem para ver. Quem A é? tela do César travou, professora. Vocês não estão vendo na tela? Não, a do César que travou. Ah, deve ser a internet, então, dele. Pode falar. É uma das dores mais intensas. Isso. Aí os sintomas, dor de forte intensidade, com sensação de aperto e peso na região do externo, ó. Eles dizem assim, ó. Oxe, do nada eu tô com a dor como se fosse um dedo enfiando aqui. É o quê? No externo, tá? Aqui, ó, esse ossinho. É, e daí vem essa história que às vezes tem fundo científico, viu? Nem sempre é isso, exatamente. Não, sei não disso. Com irradiação para o pescoço, ombro e membro superior esquerdo. E a dor é acompanhada de palidez e sudorese intensa. E como eu falei, uma das dores mais intensas que existe. Que chega a fazer liberação de diurese, sim. Ó. É. Ó, e geralmente a dor é tão forte que o paciente, a tendência é se curvar para a frente. Porque é como se tivesse um peso muito grande no tórax. Então, essa é a angina. Ó, então isso realmente é a característica. E pode acontecer tanto em jovens como em idosos. Tratamento e assistência. Repouso durante a crise até a dor ceder. Em posição ereta para facilitar o efeito de medicação, de preferência que ele fique sentado. Tá? E que liberamos, se ele tiver com roupa muito apertada, que afrouxamos as roupas, tá? Terapeuta medicamentosa, sedativos, tranquilizantes, se a pressão estiver alta, hipotensores. Tratamento cirúrgico, pode acontecer se for diagnosticada uma obstrução, né? A famosa revascularização do miocárdio isquêmico, que é a famosa ponte de safena ou mamária, que são veias do coração, e também angioplastia, para reconstituir os vasos do coração. Acalmar o cliente, manter ele em posição confortável, vigilância constante. Então, assim, ó, quando eu ficava em UTI, que tinha um paciente com problema cardiológico, eu fazia questão de colocar o carrinho de emergência ao lado dele. Óbvio, sem saber de nada, porque não senão ia assustar, né? Mas é um paciente que a gente tem que estar com os olhos bem abertos, porque qualquer esforço que ele fizer, inclusive, minha gente, banho no leito de paciente crítico, ele pode sim ser suspenso. Paciente consciente, ativo, tomar banho no leito, ele faz movimento. Então, eu aconselhava ele, disse, olha, seu José, o senhor hoje o senhor não vai tomar banho. Por quê, Simone? Que eu me apresentava, né? Porque se você fazer qualquer esforço, seus batimentos vão lá para cima. Então, vamos tentar ver se os seus batimentos estabilizam hoje. E amanhã o meu filho tomar banho direitinho, tá bom? Certo, ótimo. Entendem? Porque ele não pode fazer esforço. Inclusive, ele não pode receber nenhum tipo de estresse. É por isso que até as visitas, se essas visitas causar muita emoção, tem que ser suspensa, tá? Avisar o enfermeiro ou o médico em caso de qualquer normalidade evidenciada, ou o paciente falar, ou você vê no monitor, como rebaixamento de saturação, aumento de pressão, aumento de batimento, e observar a aceitação da dieta, isso em qualquer atendimento.
É. Ó, e como eu estava comentando, existem pacientes que já têm problemas cardiológicos, que a consequência vai ser a angina. Um dos principais é a obstrução da coronária. Olha aqui, a obstrução é nítido na imagem. Ó, coronária toda preservada. Olha a obstrução aqui, ó. Vai passar sangue para cá? Não. E daqui a tendência é necrosar. Olha aqui outra imagem. Ó, aqui, ó. Outra imagem. Tem aqui também. Tá vendo aqui, ó? Então, tudo obstrução. Tratamento seria a angioplastia, uma das melhores escolhas, onde se coloca um catéter dentro das artérias e vai se limpar, remover as placas de gordura. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui removendo, ó. Para não acontecer novos episódios de angina. Se esse paciente conseguir sobreviver, porque em geral realmente é fulminante. Oi. A trombose? Mas que tipo de trombose você está falando? Nas pernas? Não, ali é tratamento de revascularização de membros inferiores. Para retirada das varizes, você está falando. É o quê? Sim. Cateterismo vascular, que você está falando. É, dessa forma. Um catéter para desobstruir internamente. Só que aqui eu estou falando que é gordura, mas existe por trombo também, que é o que você está falando aí, que é a trombose. Sim, aí aqui vem a revascularização miocárdica, que em geral como é que se faz? Se pega uma parte da coronária que estava lesada e se tira uma parte da artéria principal da perna. E se faz uma ponte, ou seja, se retira o que estava obstruído e se coloca no lugar. Por isso se chama ponte de safena. Essa é a explicação, tá? Porque se corta a parte que estava obstruída, se retira e pega um pedacinho de outra parte da artéria principal e se coloca no lugar, a famosa ponte de safena. Existe tratamento inovador, que é chamado stent cardíaco, que ele parece uma molazinha, como vocês estão vendo aí, só que cirúrgico, né? Parece uma molazinha, ó. Se coloca dentro da artéria, que até então estava diminuída por presença de gordura. Então, se coloca no interior e lá dentro se abre. Então, a molazinha faz com que essa artéria não colabe, fique sempre aberta, tá? E o fluxo sanguíneo vai passar por dentro, normalmente. Está muito utilizado em pacientes cardiopatas obesos, que têm dificuldade de perda de peso. Então, uma das opções é esse stent cardíaco, inclusive, ó, caro para se colocar. Oi. Para poder colocar na artéria que está obstruída. É, uma molinha cirúrgica cardíaca, que se chama stent cardíaco. Oi. Problemas de um coração. É. Aí o famosinho, né, infelizmente, que é o infarto agudo do miocárdio, nome sigla universal, de infarto agudo do miocárdio, IAM. Então, a destruição tecidual do miocárdio, uma das camadas musculares do coração, inclusive é o músculo verdadeiro do coração, é o miocárdio, decorre de um suprimento sanguíneo insuficiente pelas artérias coronárias, resultando em necrose tecidual do miocárdio. As causas, muito parecido com angina, mas, em geral, o diagnóstico do infarto é bem melhor do que a angina, tá? Porque, a depender do tamanho da lesão, o infarto, o paciente pode, inclusive, infartar mais de uma vez, provando que ele sobreviveu do primeiro. Da angina, não. A angina, o comprometimento é bem maior. Pode. Então, as causas podem estar associadas a doença coronária oclusiva de alto grau, como aterosclerose e arteriosclerose, ou seja, acúmulo de gordura e enrijecimento da parede dessa artéria. Oclusão total de uma artéria coronariana normal, devido a um êmbolo ou um trombo, geralmente trombo no infarto, ou vasoespasmo, quando essa coronária do nada ela fecha, sem explicação nenhuma. Redução súbita e acentuada, ou seja, muito alta, do fluxo sanguíneo coronariano no estado de choque, principalmente hemorrágico, que pode levar a um cardiogênico, que vocês vão explicar. Não, vocês não. Vocês é queimadura, né? Alguma equipe vai explicar como acontece.
Ó, e aqui vem mostrando exatamente o efeito nocivo que a gordura traz no interior dos nossos vasos. Olha a diferença de uma pessoa que não tem acúmulo de colesterol, que o principal é acúmulo de colesterol, colesterol alto, acima de 200, o excesso vai se depositar na parede das artérias. Então, uma pessoa que não tem nenhum problema ó, de colesterol, então, por dentro dos vasos vão estar limpos. E olha uma pessoa que tem acúmulo de gordura, ó, o sangue vai passar da mesma forma, mas vai passar o quê? Mais apertado. Engana-se, só um minutinho, tá? Engana-se quem diz o seguinte, fulano é gordo. Com certeza é cheio de colesterol. Quem disse a vocês? Tem indivíduos muito magros com colesterol altíssimo. Isso não é muito uma regra, não, viu? Ser gordo ter colesterol alto. Pode falar. Todo mundo tem colesterol, que ele é formado de ácidos graxos essenciais, que é o LDL, o HDL e o triglicerídeo, são os três principais. Só que existe um tipo de colesterol, que é o LDL, que alto se acumula e forma trombos de gordura. Isto é o preocupante. Nós precisamos de colesterol em níveis adequados para manter a homeostase do nosso corpo. Exemplo, formação de hormônios. Certo? Por quê? Porque vai atuar, né, na formação de gorduras. É tanto, olha só, é tanto que mulheres que fazem dietas muito restritivas, que o colesterol fica muito baixo, algumas param de menstruar. Pra vocês terem ideia. Por conta dos hormônios ficam muito descontrolados, emagrecidas demais. Exatamente. Efeito da vida corrida, é isso, o efeito do sedentarismo, né? E aqui vem mostrando o exemplo clássico, ó, vaso obstruído ou por um êmbolo ou por um trombo. Olha só, tem sangue nessa parte do coração, mas não tem nesse. Então, as células desse lado, já que aqui está obstruído, acontece a morte por doença, que é a famosa necrose, que eu falei a vocês, que as células morrem no nosso corpo, ou por apoptose, que é fisiologia, ou por necrose, que é patologia. Ó, e aqui vem mostrando mais uma vez, ó, quando acontece obstrução em alguma área, como aqui, ó, todo o restante do coração fica sem sangue. Ficou sem sangue, fica sem oxigênio, vai morrer. Agora, de uma forma ruim, que é por meio de doenças. Então, não há recuperação. Olha aqui, ó, nítido esse infarto. Olha aqui a obstrução. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, a zona toda escurecida. Necrose. Então, sintomas: dor súbita não relacionadas a esforços nem a estresse. Principal diferença entre angina e infarto. Angina, emoções, esforços. Infarto, não, tá? E pode ocorrer em qualquer região da face anterior do tórax. Epigastro, central, perto do estômago. Mandíbula, ombros e braços. Pode aparecer também dispneia, palidez, sudorese fria e pegajosa, náuseas e vômito. O pulso fica filiforme, ou seja, fraquinho. É comum acontecer também o choque cardiogênico. Um dos principais motivos do choque cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio, onde o paciente, fora esse contexto de sintomas, ainda vai sentir palidez, sudorese ambulante, fria e pegajosa. E assim como a angina, a dor é muito forte. Então, como a dor é muito forte, a tendência é que o paciente chegue no pronto-socorro assim, se curvando para a frente. Só que o que vai diferenciar se ele está tendo uma angina ou um infarto vai ser o pulo do gato, que é a avaliação das enzimas cardíacas. Paciente infartando, as enzimas cardíacas estão lá em cima. Inclusive, isso é um critério de liberar ou não visitas para esse paciente. Enquanto as enzimas cardíacas não ficarem de acordo com o parâmetro normal, o paciente, o médico pode falar que oficialmente ele tem que ficar sem visita, tá? Já aconteceu, inclusive disse isso no início da matéria a vocês, de um paciente idosozinho, né?
Não viu o filho há 25 anos, tinha infartado, e daí o médico proibiu visita, a enfermeira, por pena, liberou, o paciente morreu por conta da emoção. Isso deu um babado ético, a família processou, o médico também, enfim. Porque realmente, minha gente, isso é ético. Paciente com enzimas cardíacas alteradas é paciente que pode ter um infarto atrás do outro, por conta de emoções. Hã? Não entendi. Por meio de exames, o médico solicita. Solicita enzimas cardíacas, por exemplo. Aí se vê a avaliação. Isso é uma avaliação médica, tá? Diagnóstico. Baseia-se no histórico, quadro clínico, resultado do eletrocardiograma e exame de laboratório, que é a solicitação dessas enzimas cardíacas. Tratamento. Em UTI, óbvio, com monitorização cardíaca e a posse de eletrocardiograma, prevenir e corrigir o choque cardiogênico, aliviar a dor, em geral, sente muito na região do tórax, administrar medicamentos, oxigenoterapia, muitos pacientes apresentam dificuldade de respirar, repouso absoluto no leito nos primeiros dias, pelo mesmo motivo da angina, quanto mais esforço, né, mais contração cardíaca, e dieta de fácil digestão, para não alterar o metabolismo e também não subir a frequência cardíaca. Cuidados de enfermagem. Chega, eu estou passando demais. Cadê? Volta. Cuidados de enfermagem. Manter repouso absoluto, promover ambiente calmo e tranquilo para evitar estresse, evitar esforços físicos para o cliente, então pode ser suspenso o banho no leito. Prestar cuidados higiênicos sempre que necessário para que o paciente faça o mínimo de esforço. Controlar os sinais vitais, principalmente pulso, pressão e pulso. Atentar ao monitor cardíaco para visualizar arritmias importantes, ou para baixo ou para menos, bradicardia ou taquicardia. Observar queixas de dor pré-cordial, isso aqui é tudo junto, viu, minha gente? Eu acho que foi digitando que saiu separado, viu? Pré-cordial, sudorese, náuseas e vômitos, agitação, palidez, cianose e desmaio. Balanço hídrico, que nós vimos rigoroso, para não acontecer sobrecarga cardíaca, e comunicar intercorrências imediatamente ao médico. Então, ó, muitos começam assim, eu estou com uma agonia aqui no meu peito, e daí quando vai ver o monitor cardíaco, os batimentos, ó, tá? Então tem que prestar atenção. Até aqui tudo bem? Então, outro problema, menos comum de acontecer, mas pode, que é a famosa pericardite. É uma condição inflamatória do pericárdio, uma das camadas do coração, onde as causas são infecção bacteriana, viral, micótica, né? E pode ter, sim, associação com doença renal, mas é mais raro. A principal associação é com doença de amidalite recorrente, em consequência de traumatismo torácico acidental ou provindo de procedimentos cirúrgicos, procedimento cardíaco que foi infeccionado, por exemplo. Ou trauma de tórax que aconteceu acúmulo de sangue intratorácico. Pode acontecer inflamação do pericárdio, né, que é uma das camadas do coração. E reação imunológica a medicamentos, principalmente em relação a infecções respiratórias. E pode ser decorrente também de uma febre reumática mal curada. Então, qual é a evolução aí, ó? O paciente, ele, por exemplo, ele começa com amidalite de recorrência, 2, 3 vezes durante o ano, ele com inflamação de amígdala. Aí, ele é do tipo paciente o seguinte, tomou 1 dia, 2 dias, 3 dias de antibiótico, parou da garganta arranhar, já estou bom, para. E as bactérias estão se multiplicando, que a principal é o Streptococcus aureus. Vai chegar um momento que essa bactéria vai se tornar tão multiplicadora a nível celular que ela sai da garganta e vai para o coração. A amidalite mal curada. É por isso que muitos médicos dizem assim, ó, essa amígdala está inflamando tanto, vamos tirar para evitar problemas futuros. O problema futuro seria doenças do coração, que a principal é a pericardite e a miocardite. Então, ó, vocês estão vendo essa camada amarela? Pus. Tudo isso é exudato purulento. Tudo isso. Ó, olha aqui. Ó, ó.
tudo é exudato. Então, sintomas. Vou ver só uma coisa aqui. Aí, ó. Sintomas do precordial, é assim, tá? Que se escreve, do precordial, que podem irradiar-se para a clavícula e o pescoço. Atrito pericárdico, ruído de fricção audível no exame com estetoscópio. E o que é isso? Na ausculta cardíaca, o médico sente esse atrito através da ausculta. Este atrito aqui, ó. Peguem o cabelo de vocês e façam isso. Ó, o médico sente esse atrito. Certo? Isso é tipo de pericardite. Dispneia e febre, já que se trata de uma infecção. Tratamento e assistência. Repouso e posição de Fowler, que ajuda a aliviar os sintomas de compressão cardíaca. Observar sinais de tamponamento cardíaco. Ah, estou voltando. Tamponamento cardíaco, ó. Acúmulo de secreção em cima do coração e faz com que ele se torne obstruído. O paciente vai ficar cianótico, por exemplo. Por quê? Porque o sangue não está chegando em todas as áreas do corpo, por excesso de pus. Ô, professora, Oi. a internet da Oi. Maria Zenira caiu. Aí ela tá pedindo para entrar. Tá. Mande ela mandar de novo, que aqui não está não aparecendo. Administrar medicamentos prescritos para alívio da dor, diminuição do processo inflamatório ou processo infeccioso, se for o caso. Então, é utilizar antibióticos potentes como o Tazocin. Aqui eu já mostrei. Outra complicação, miocardite. Trata-se de uma condição inflamatória do miocárdio, ou seja, comprometimento das fibras musculares do coração. Causas, processos infecciosos de origem bacteriana, viral, micótica ou por protozoário. Qual seria esse protozoário? Doença de Chagas, tá? Reações de hipersensibilidade, como a febre reumática, também pode acontecer danos no coração. Então, ó, miocardite. Aí. Ó, aqui, acúmulo de pus. É nítido, não é, ó? E tem pus, ó. Só que é na segunda camada do coração, que é o miocárdio, né? Ó, a outra causa, doença de Chagas, que acaba comprometendo o coração e ele acontece uma hipertrofia. É o famoso coração crescido, tá? Sintomas. Depende do tipo de infecção, do grau de lesão no miocárdio e sua capacidade de recuperação. Inclusive, os sintomas podem até ser inexistentes, discretos, ou o cliente pode apenas se queixar de fadiga, dispneia e palpitação. E quando se faz um ecocardiograma, que é a famosa ultrassom do coração, se diagnostica que tem pus em uma das camadas do coração. Oi. Se for pela doença de Chagas. Ou por ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Se não for, ele fica normalzinho. Agora, com acúmulo de pus. Aí o tratamento. Se são infecções, obviamente, que o principal linha de cuidado vai ser o uso de ATB, que é de antibiótico, junto com o uso de anti-inflamatórios, e assim vai se tratar em cima dos sintomas que o paciente referiu. A insuficiência cardíaca congestiva, a famosa ICC. Então, nessa situação, o coração é incapaz de bombear quantidades suficientes de sangue para suprir as necessidades de O2 e nutrientes do organismo. Pode acontecer ICC à direita, ou seja, né, na parte do coração, nos ventrículos e nos átrios, à direita ou na esquerda, ou também nos dois, no coração como um todo, pode acontecer ICC e o coração acontecer a famosa hipertrofia, que é crescer de tamanho. Como o pessoal fala, fulano está com o coração crescido, tá? Aí, sintomas. Se essa ICC for do lado direito do coração, ou seja, ventrículo direito, o paciente vai, quando se faz algum tipo de esforço, a apresentar dispneia e tosse. E na esquerda, ICC da parte esquerda, vai apresentar edema dos membros inferiores, desconforto abdominal devido à congestão do fígado pela sobrecarga cardíaca,
distensão abdominal secundária e ascite e anorexia. Se for no coração como um todo, ele vai sentir tudo isso ao mesmo tempo, infelizmente. Então, as causas: aterosclerose coronariana, né, é o acúmulo de gordura em partes das artérias coronárias do coração. E pressão alta, miocardite, infarto agudo do miocárdio, insuficiência valvular, ou seja, uma das válvulas do coração, em relação ao controle de sangue que passa do átrio para o ventrículo, tá, com algum comprometimento, e outras causas, como até lesões neurológicas. Tratamento: repouso absoluto, manter cliente confortável no leito, com cadeira elevada, porque vai diminuir a questão da congestão pulmonar e vai facilitar a respiração. Redução de estresse, que aí é difícil, né? Sempre o paciente viver zen. Controle dos sinais vitais, função venosa central, controle hídrico de peso. Todo paciente cardíaco tem que acontecer esse controle rigoroso a nível de UTI. Dieta hipossódica, isso é óbvio, né? Com redução de gordura também, para diminuir o metabolismo. Medicamentos específicos que tratam insuficiência, como um dos principais é a digoxina. E quem tem problema de coração devia sempre não se estressar. Devemos, né, identificar sempre edemas de membros inferiores. Por quê? Duas principais classes de patologia que mais levam é edema de membros superiores: renal e cardíaca. Pode ser as duas, ou pode ser uma ou outra, que está levando esse inchaço de membros inferiores. Identificar a CIT, que inclusive existe um procedimento específico para a CIT, que é a chamada paracintese, tá? E a CIT pode ser em decorrência de cistosoma, que lesiona os vasos hepáticos, como também pode ser decorrente de sobrecarga cardíaca, tá? E existe um procedimento, como eu falei, que é a punção no abdômen do paciente para esterilização desse acúmulo de líquido, que pode ser nessas 3 regiões, como está o X, ó. Tá? Olha aqui mais imagens do paciente com ascite. Oi. Não, não. Ó, como sai o líquido acítico, ó. Totalmente amarelado. E vai para esses reservatórios específicos. Que parece aqui, estão vendo, ó. Então, isso daqui é conectado ao catéter e fica lá, ó, drenando. É um procedimento muito corriqueiro em setor de UTI, quando recebe paciente com insuficiência cardíaca congestiva, com ascite. Até aqui tudo bem? Sim? Aí agora nós vamos ver eletrocardiograma. Que na realidade, eletrocardiograma é um registro gráfico da atividade elétrica do coração do momento. Eletrocardiograma, ele não fecha diagnóstico de problema cardíaco, tá? O que fecha diagnóstico de problema cardíaco é o ecocardiograma. Por quê? Porque você pode ter um problema cardíaco leve e no momento que você está fazendo o eletrocardiograma, o seu coração está funcionando completamente. Por isso que está o estudo mais detalhado do coração para fechar diagnóstico de cardiopatia sempre vai ser o ecocardiograma, que é a ultrassom do coração. Alterado, exatamente. Aí agora, eu vou mostrar como é que faz o eletrocardiograma. É tudo aquilo que tem no slide. Inclusive, vou mostrar a vocês o posicionamento correto dos eletrodos para o eletrocardiograma na aula prática. O que foi? Oxi! Diz, menina. Era o quê? Mas diga, mulher. Eu já sei. Eu sei. Sei. Se é relacionado a sexo. Se, não é? Da vez eu leio o pensamento, minha gente. Se altera alguma coisa do tipo, pode perguntar, eu já sei o que é. A mesma coisa, é. Não pode namorar.
Só um minutinho, tá? Porque está. Cadê? Deixa eu ver se é isso. Só um minutinho. Bora, enquete. Vocês dão frequência, por favor? Não, não é isso. Deixa eu achar aqui rapidinho. Misericórdia. Ah, meu Deus, eu digitei errado, lógico. Ah, pronto, achei. Tá aqui. Pronto, então preste atenção nesse videozinho. Nós vamos ver a colocação de eletrodos lá no laboratório. Por quê? Porque quando vocês vão para a UTI, vocês são treinados para fazer eletrocardiograma, se for trabalhar em uma clínica da mesma forma, mas pelo menos, por quê? Cada UTI tem um básico de eletro, cada clínica também, mas pelo menos os eletrodos tem que saber colocar, tá? Peraí. Tá bom assim, né? Ó, então, isso daqui é um dos modelos de eletrocardiograma, esta máquina. Então, veja essa canetinha aqui, é ela que desenha o traçado do eletro. Aí agora existe o Chix, que é computadorizado, que quem já fez agora recentemente, com certeza passou pelo Chix. Por isso eu estou dizendo que cada um tem um modelo, tá? Mas a posição dos eletrodos é obrigatória vocês saberem, certo? Pega. Poxa, gente, foi o que eu fiz. Peraí. Aqui. Então, esse saberzinho que ele vai colocar são os eletrodos, que é isso que eu vou mostrar lá em cima, tá? É isso daqui que eu vou mostrar, certo? Essa sequência aqui.
Inclusive, como eu estou falando novamente, como cada um é modelo, tem eletrocardiograma que não é nem de gancho, como vocês estão vendo, é de chupeta. Inclusive, até machuca o paciente. Aí, isso daí vai depender do local que vocês forem trabalhando. Agora, isto daqui, tem que saber como posiciona, porque é igual para todos. Não, esse não é igual de monitorização, não. É por derivação. V1, V2, V3, V4, V5. Aí pronto, depois disso ele que vai, ó, fazer a onda elétrica do coração. Aí o que é que nós fazemos? Nós identificamos os dados do paciente e grampeamos no prontuário dele. Aí vamos mostrar ao médico. Pronto, ó, já fez o eletro. É um exame super tranquilo. E pronto, e rápido. Exatamente. Prontinho. Essa é a realização do eletro. A só vai mostrando como retira, só isso. Não tem específico. O eco é um procedimento médico, né? Uma ultrassom, não é da enfermagem, tá? Pronto. Deu para entender a aula? Deu? Vocês já assinaram? Eu vou ver quando as pessoas estão online para mim abrir o grupo, tá? Professora, Oi, depois envia esse vídeo para o grupo, por favor. envio. Tá. Tchau. Tchau. Pessoal, olha, ó, tem 24 pessoas online. Eu estou vendo quais são as pessoas aqui. Então, eu vou abrir o grupo para que essas pessoas possam colocar o nome, tá bom? Tá Tá ok. certo. Pronto. Aí eu vou. Tá certo. Então, certo. Ó, lembrem que próxima aula é a prática. A nossa próxima aula é dia 20. Vai ser o grupo A, que eu já dividi tudo direitinho, tá bom? Ok. Pronto, deixa eu só Ok. sair daqui e abrir o grupo, viu? Tchauzinho. Tchau. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau. Tchau.